Olá, que bom estar aqui com vocês, alunos do Colégio São Vicente de Paulo, da cidade de São Luís do Maranhão, cidade que tem uma grande estima, porque ela tem características similares, parecidas, com a nossa capital de Santa Catarina, Florianópolis. Sempre que eu vou a São Luís, eu passo pelo Colégio São Vicente de Paulo e outras escolas que da cidade de São Luís e do estado do Maranhão desenvolvem o programa Educar para o Pensar. Por isso que está nessa placa ali do lado, se você olhar com calma, sua escola é um centro de educação para o pensar. E você, aluno que estuda aí no Colégio São Vicente de Paulo, de 6º ao 9º ano, estuda numa escola que é um centro de educação para o pensar, junto com o Centro de Educação para o Pensar, que tem sede aqui em Florianópolis, e com a Editora Zófos. Eu e o professor Pedro estamos aqui em Florianópolis, na Editora Zófos. Eu sou o professor Silvio, sou autor dos livros do 6º ao 9º ano, da coleção que é trabalhada aí no colégio, no 6º e 7º ano, Novo Espaço Filosófico Criativo, e no 8º e 9º ano, também livros que eu escrevi, da coleção O Início de uma Mudança. Eu quero, então, desejar a cada um de vocês um bom proveito desse momento, dessa conversa. Quero parabenizar a professora Ana Lourdes, que teve essa iniciativa e que pediu que gravássemos, que fizéssemos essa aula, essa explanação de cada livro, tá bom? A importância da filosofia do 6º ao 9º ano é essencial. Nós estamos fazendo esse trabalho já há 3 décadas pelo Brasil todo. O Colégio São Vicente de Paula é nosso parceiro há muitos anos e a gente tem um trabalho muito próximo. Eu vou pedir que o professor Pedro se apresente, depois eu vou colocar um pouco sobre o desenvolvimento da comunidade de aprendizagem, o uso da metodologia, e o professor Pedro vai começar a falar um pouco sobre os conteúdos do Fundamental 2. Professor Pedro, por favor, se apresente. Certo, professor Silvio. Eu vou dizer para você, professor Silvio, uma alegria imensa falar com todos os alunos do Fundamental 2 do nosso colégio São Vicente de Paulo, do qual eu visitei, eu e Ana Lourdes fomos de sala em sala de aula, e alguns alunos aí certamente recordam da minha fisionomia e dos momentos bacanas que tivemos no Educar para o Pensar. Para quem não me conhece, eu sou Pedro Lucino, assessor pedagógico da região Nordeste e Norte do país. O que eu faço? Eu procuro passar os conteúdos, ajudar o professor, os roteiros e planos de aula, atender aqui na plataforma, passar a chave para vocês acessarem os conteúdos virtuais, assim por diante. É uma imensa alegria estar aqui como autor, não é fácil, o autor tem suas ocupações, e o professor Silvio, então, eu passo a palavra agora, porque ele vai conduzir este momento bacana de diálogo entre nós. Com você, professor Silvio. Muito bem. Então, para a gente já delimitar algumas reflexões, delimitar algumas ideias, nós queremos, com esse trabalho reflexivo, filosófico, que você, aluno do 6º, 7º, 8º e 9º ano, desenvolva em sala de aula uma comunidade de aprendizagem investigativa. O que é essa comunidade de aprendizagem investigativa? É um momento em que você pode dizer a palavra e ser escutado, em que o seu colega vai dizer a palavra e você vai escutar o que ele está dizendo e pensar sobre o que ele disse. Então, a gente desenvolve, desde lá os pequenininhos, lá na educação infantil, ensino fundamental 1, ensino fundamental 2 e ensino médio, essa ideia, esse querer que a sala de aula seja uma comunidade de aprendizagem investigativa. E nós usamos uma metodologia. Agora nós estamos aí em épocas de disputas de campeonatos sul-americano, Copa América, Olimpíadas, e todo esporte tem uma metodologia. Assim como toda ação do professor que vai dar aula, a Ana, quando vai dar aula para vocês, ela tem uma metodologia. O programa, o livro que você utiliza, também está baseado numa metodologia. O jogador de futebol, o jogador de vôlei, enfim,
o atleta ele tem uma metodologia de ação, de trabalho. E nós também, enquanto autor, enquanto programa, nós também temos uma metodologia que a gente chama de LIDA. L de ler, I de investigar, D de dialogar e A de agir. Então, a gente quer que você, aluno do Fundamental 2, desenvolva esse trabalho reflexivo dentro dessa metodologia, que você leia o que está acontecendo. E ler não é só decodificar signos. Ler é ler o que está acontecendo diante do fato. Por exemplo, você precisa ler o que você está escutando agora, né? Vendo tudo que está acontecendo aqui nessa transmissão. Isso é ler. É muito mais do que simplesmente decodificar signos, palavras. Investigar. Investigar é ir a fundo, querer saber mais sobre aquilo que eu estou falando, aquilo que o Pedro fala, aquilo que está no livro. Investigar. Dialogar é abrir as ideias, aquilo que eu penso com aquilo que o outro pensa, e assim a gente vai construindo um saber. E agir é o que nós vamos fazer a partir de tudo que nós estamos discutindo, lendo, investigando. O que nós vamos fazer com isso? Vamos ficar quietos? Vamos ter uma ação? Eu, pessoalmente, vou modificar alguma coisa na minha vida? Então, isto é a metodologia dentro desse programa, que já existe há 3 décadas e que você está participando desse programa. Pedro, um pouquinho mais sobre os conteúdos do Fundamental 2, para que todo mundo entenda. Certo, professor Silvio. Os conteúdos desse material do Fundamental 2, ele tem vários pontos importantes. Por exemplo, exercitar a curiosidade intelectual, que o professor destacou uma palavra-chave, investigar, também refletir, por que não criticar, imaginar, olha bem, e também argumentar com bases em fatos. Você, ao falar alguma coisa, ao defender uma ideia, tem que ter base em fatos, né? Formar a sua própria ideia e defender ela. Outra questão importante que os conteúdos do Fundamental 2 destaca é o exercício da empatia, do diálogo. Na Comai, que o professor já destacou, Comunidade de Aprendizagem Investigativa. E outra coisa importante deste conteúdo é agir, sim, com autonomia e responsabilidade. O 6º ano, 7º, 8º e 9º, nesse crescente, deve agir com autonomia e responsabilidade para serem éticos, serem pessoas que fazem a diferença no ambiente onde vivem. Por isso, o professor Silvio agora vai continuar o conteúdo e vai falar alguma coisa mais sobre os objetivos desse material do Fundamental 2. Com você, professor Silvio. Muito bem. Então, só para que você, aluno, do 6º, 7º, 8º e 9º ano, entenda a organização dos livros do 6º ano, Filosofar é Viver, continuação com o 7º ano, a filosofia no nosso dia a dia, com o 8º ano e 9º ano. Tá? Então, todos os livros, você sempre tem 2 unidades. Na unidade 1, nós temos um capítulo que fala sobre o diálogo e, logo em seguida, um capítulo que vai falar sobre a teoria do conhecimento. Aí entramos na unidade 2, no 2º trimestre. Nós vamos trabalhar sobre lógica e vamos trabalhar a questão de como a organização das minhas ideias me faz eu agir eticamente. E na unidade 3, nós vamos trabalhar a questão política e avaliações gerais que nós fazemos no final do ano. Então, no 6º ano, eu trabalho diálogo filosófico e teoria do conhecimento no 1º trimestre. 2º trimestre, lógica e ética. No 3º trimestre, política, filosofia política. E esta é a organização do 6º, do 7º, do 8º e do 9º ano. Portanto, quando você está no 6º ano, você vai ver sobre diálogo filosófico. No 7º ano também, no 8º e no 9º. Você vai crescer a cada ano, 6º, 7º, 8º e 9º. A questão da ética, que você vai trabalhar lógica e ética, né? Não, desculpa, diálogo filosófico e teoria do conhecimento. 6º ano, teoria do conhecimento, 7º, 8º e 9º. Então, vai no progressivo.
Depois você entra na lógica e na ética, no segundo trimestre. Mesma coisa. Sexto ano, um começo da lógica. Sétimo ano continua, oitavo continua e nono continua. Ética e lógica. E a política é a mesma coisa. Então, nós temos uma continuidade ano a ano. Não é repetição de conteúdos, é ampliação de conteúdos dentro de cada faixa etária. Você que hoje está no sexto ano, depois no sétimo, oitavo e nono. Muito bem, essa é a organização. Agora nós vamos pegar livro por livro. Então, eu vou colocar algumas coisas, o professor Pedro também, e aí nós encerramos essa nossa apresentação. Tá? Espero que vocês entendam o que nós estamos querendo colocar para perceber que aí no colégio que você estuda, temos um trabalho começando lá no primeiro ano, na educação fundamental 1, e a gente vai até o nono ano desenvolvendo reflexões, propondo ações, investigando, dialogando, né? E com a minha participação enquanto autor e também do professor Pedro, que assessora as escolas de uma região aqui do Brasil, tá bom? Vamos então iniciar para que a gente possa entender cada ano. Tá? Então vamos começar agora a pensar livro por livro, certo? Muito bem, continuando então a nossa apresentação, né? Fizemos essa parte inicial e agora vamos para o livro do sétimo ano. Você que é aluno do sétimo ano e que tem uma aula semanal dentro do livro A Filosofia no Nosso Dia a Dia, e esse livro, o título foi muito pensado, né? Porque a gente não pode pensar que no dia a dia a gente não está filosofando. Como seres racionais, nós somos filósofos por essência. Então, no dia a dia, a gente filosofa. Nós filosofamos sempre. Então, como autor do livro do sétimo ano, eu queria colocar algumas ideias, né, que são importantes para que a gente possa pensar no sétimo ano, como alunos que já vieram do sexto ano fazendo uma reflexão sobre o diálogo filosófico, sobre a teoria do conhecimento, sobre a lógica, sobre a ética, e sobre política e estética, que são as 3 unidades, conforme falamos no início. No sétimo ano, vocês, alunos, estão numa fase etária, numa faixa etária, em que muitas vezes há um desânimo, há uma coisa assim, isso não serve para nada. E eu queria reforçar essa ideia que eu sempre digo nas salas de aula para os alunos do sétimo ano. O sétimo ano é o ano mais importante. Por quê? Porque até o sexto ano a gente ainda é meio criança, meio adolescente. No sétimo ano a gente já é adolescente. E é uma fase importante. Então é uma fase de questionamentos. Para que eu tenho que estudar isso? Para que eu tenho que fazer isso? Então vamos canalizar esses questionamentos para a gente filosofar sobre isso. No dia a dia, na aula de matemática, na aula de português, na aula de ciências. Por quê? Porque nós queremos, junto com você, aluno do sétimo ano, construir com esse livro, que é da coleção Novo Espaço Filosófico Criativo, construir uma comunidade de aprendizagem investigativa, que é chamada COMAI. E essa COMAI nada mais é, você já escutou falar sobre ela, mas eu quero repetir, essa COMAI é a essência, é aquilo que nós buscamos. Eu, como autor, quero que aconteça. Que na tua sala de aula, no teu sétimo ano, vocês construam essa comunidade, onde um respeita o outro, onde um colabora com a ideia do outro, para que a gente possa aprender juntos. Né? Comunidade significa isso, temos alguma coisa em comum. Né? Nós queremos aprender, nós estamos aqui para aprender. Então, temos algo em comum. O que nós temos em comum? Aprendizagem, queremos saber sobre... comunidade de aprendizagem investigativa. Nós estamos questionando tudo. Por isso que eu digo, o sétimo ano é um ano importante. É um ano de... Para que serve isso? Estou questionando. Mas eu também tenho que dar respostas. Serve para isso, serve para aquilo. Ou não serve para nada, por isso, por isso. Argumentos. Por isso que na unidade 2, no segundo trimestre, a gente entra na lógica. Lá nós vamos ver sobre falácias,
sobre organização dos pensamentos, dos raciocínios, pensar corretamente, como é que eu estruturo as minhas ideias para que eu possa verbalizar e as pessoas entenderem. Então, isto é a importância, né, no livro do 7º ano. Professor Pedro, coloca um pouco sobre os conteúdos do 7º ano. Sim, professor. Estes conteúdos do 7º ano, e aí eu gostaria que você olhasse até a capa do seu livro, né? Está lá, Educar para o Pensar. E olha bem o círculo ali, ó. Temos um círculo, né? Talvez você tenha outra capa, que tem capas diferentes, um pouco, que foram atualizadas. Essa é a última capa que nós temos. Uma das últimas. Dialogar sobre suas ideias e a dos colegas. O quanto é importante eu, dando as mãos em círculo, ou dando as mãos na comunidade de aprendizagem investigativa na sala de aula, ou simplesmente nem dando as mãos, trocando ideias com meu amigo, eu consiga pensar as minhas ideias e as dos outros. Isto para organizar o bom e o bem pensar, pensar bem e de forma correta, para entender esta dinâmica do mundo. A dinâmica do mundo é muito complicada às vezes. Por isso que o 7º ano tem essa ansiedade, esse desejo de rever os seus conceitos. Eu quero rever por que eu penso assim. Aí eu vou trabalhar a responsabilidade. Olha bem, eu vou trabalhar essa questão de ser responsável, de discutir, de dialogar com o outro, levando em consideração o que o outro pensa. Por isso, filosofia no nosso dia a dia envolve a minha vida familiar, escolar, a minha vida hoje encarando a minha existência. Portanto, pensar e pensar bem. Com você, professor Silvio. Muito bem. Eu queria, então, terminar essa nossa rápida explanação sobre o livro do 7º ano para você, aluno e professor, professora do 7º ano, com a frase que está na contracapa do nosso livro. Eu acho que essa frase ela é significativa e faz a gente pensar e pensar bastante sobre ela. É de Blaise Pascal. O homem é para si próprio o mais maravilhoso objeto da natureza, pois ele não consegue conceber o que é o corpo, entender, dizer o que é o corpo, menos ainda o que é a mente. E menos do que tudo, como um corpo deve estar associado a uma mente. Então vamos pensar um pouquinho o que Blaise Pascal está colocando aí. Ele está dizendo que as coisas são tão complexas, o corpo é complexo, a mente é complexa, a gente não consegue entender direito. E menos ainda como é que está essa associação entre o corpo e a mente. Mas nós somos corpo e mente. Nós somos corpo e espírito. E a filosofia, ela tem este intuito de aproximar, não deixar somente na coisa material e nem somente na coisa espiritual ou intelectual, mas aproximar o corpo e a mente, para que a gente possa ser um cidadão integral ou íntegro, total. E é isso que nós queremos e que você, no 7º ano, está fazendo quando estuda neste livro, que é a filosofia no nosso dia a dia, na coleção Educar para Pensar. Tá bom? Daqui uns dias eu vou até a sua escola e aí a gente vai autografar o livro para vocês. Combinado? Um abraço, pessoal. Pedro, se despeça. Certo, professor. Que você possa, então, rever os seus conceitos e tirar suas conclusões. E, com isso, respeitar a opinião do outro e alimentar a sua ideia correta. Um excelente estudo a você. Até mais.